Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, amém? Vamos aplaudir o nome do nosso Deus. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então mais um pouco meu retorno aqui. É motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma semana para glorificar o nome do Senhor, aquele que é poderoso, aquele que vive e reina para todo o sempre, né? Temos nossas lutas, nossas batalhas, pelejas, mas é o Senhor que nos ajuda e nos garante a vitória. O nosso Deus é o Deus que fortalece os que estão fracos, alegra aqueles que estão tristes, levanta os que estão caídos. Aleluias, louvado seja Deus, e a nossa força vem somente dele, amém? Hoje nós vamos falar desse tema que é um tema muito poderoso, né? Essa frase aí que vem do apóstolo Paulo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso é muito forte. Muitas vezes nós até buscamos se fortalecer em Deus, mas na força do seu poder, que é usar as armas que o Senhor nos dá, nós não sabemos usar as armas, né? Nos fortalecemos quando estamos unidos com Ele, né? Mas temos disponíveis as armas para lutar e nós não temos armas para lutar. Não, na verdade, não usamos as armas, né? Temos as armas disponíveis, mas não usamos essas armas. Então, nós vamos falar sobre esse tema hoje, que é muito poderoso. Eu tenho certeza que vai edificar nossas vidas. Convido a igreja para ficar de pé. Nós vamos estar orando, agradecendo ao nosso Deus por mais uma semana, e vamos nos humilhar diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Aleluia, vamos nos humilhar diante do nosso Deus. Você que está online também, curve a sua cabeça e ore conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, Pai, é no Teu nome que nós estamos aqui nessa noite, Pai, para Te agradecer, Senhor, por mais uma semana, Te agradecer pelos livramentos, Pai, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, pelas bênçãos, aleluia, glórias a Deus, que nós recebemos do Senhor, até aquelas que nós não
conseguimos enxergar, nós queremos agradecer a Ti, Pai. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa e receba, Pai, a nossa humilhação nessa noite. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Nós não queremos Te adorar com um coração hipócrita, Pai. Não queremos Te adorar com um coração egoísta, com um coração orgulhoso. Aleluia, queremos Te adorar com um coração quebrantado, Pai. Então receba, aleluia, a nossa humilhação. Quebranta, Pai, o nosso coração, Senhor. Torna o nosso coração humilde e quebrantado, e que nós possamos dar o verdadeiro louvor para o Senhor nessa noite. Dirija este culto, Pai. Toma minha vida, usa minha vida. Fala comigo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo. Entra em cada lar, em cada coração, através desse veículo de comunicação, que o Senhor possa soprar, Pai, para o máximo de pessoas que precisam ouvir a tua voz. Mas aqueles, Pai, não aqueles que rejeitam a Ti, que te desprezam, mas para aqueles, Pai, que têm fome e sede do Senhor, sopra e faz com que esta, aleluia, programação, este veículo, Pai, esta sintonia, meu Pai, aleluia, esta rádio, o som dessa rádio, a voz dessa rádio, a voz do Senhor, possa chegar aos ouvidos daquele que verdadeiramente, aleluia, tem fome e sede do Senhor. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos já fazer o nosso momento de louvor. Peço a você que está online, não deixe que as notificações do seu smartphone venham tirar a sua atenção. Se possível, vire a tela do seu aparelho para baixo, para que você não venha se distrair com as notificações do seu aparelho. Amém? Apenas ouça e adore ao Senhor, concorde com a letra do louvor, ainda que você não conheça, que você vai ouvindo, entendendo a letra e vai concordando, você estará louvando a Deus, aleluia, com todos os louvores que vai ser ministrado nesta noite, em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. Preste atenção à letra desse louvor. Aleluia. E faça como se fosse a sua voz falando com o Senhor. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase tire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou.
o teu Espírito em nós. Hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua Todo vazio que existia em mim, em nós, hoje é tua morada, Jesus. e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vai sondando os corações nessa noite. Vai sondando, Jesus. Ele me amou, Ele me amou. Vai sondando a nossa alma. Ele me amou. Vai curando, Jesus. Vai curando a alma ferida. Ele Doenças me da alma. Vai amou. curando, Jesus. Mesmo eu sendo pecador. Aleluia. Todo sentimento de culpa que o diabo tem lançado sobre o teu povo, vai destruindo agora, Jesus. Vai fechando a boca do diabo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Coloca a bendição da Jesus. salvação Eu não merecia em nossas tamanho vidas. amor. Aleluia. Eu não merecia. Sim, meu Deus. Nós não merecíamos, Diga, eu não te troco merecemos, por nada. mas o teu amor é grande. Eu não te Não há espaço para mais nada. hoje é e nada me completava. minha vida foi transformada. Aleluia. Glória a Deus. E as palmas engrandecem o nome de Jesus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Vamos continuar adorando. Continue na mesma dimensão. Continue na mesma dimensão. Oh.
aqueles que querem ouvir a voz de Deus. Aleluia. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Olha só, cante. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Senhor, silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é se calem as vozes do nome do Senhor. Se a tua voz seja ouvida. No dia a dia, Senhor, dá-nos a direção, Pai, em cada passo, em cada decisão que nós vamos tomar. Fala conosco, Pai, não nos deixe sozinhos. Nós fazemos questão de que tudo seja direcionado por Ti, Pai. Vivemos da Tua dependência, Deus. É gratificante. Que saudade da tua voz, Senhor. Declara isso. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-nos com braços. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alega teu altar. Fala, Deus. Fala, Senhor. Toca-me com brasas do altar.
É, Senhor. Tua voz é tudo. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Ah, Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Vamos já, aleluia, continuar adorando, né? Vamos ainda continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e oferta. Vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 5, que diz assim: O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Amém, igreja? Poder sentar rapidinho. Glórias a Deus. Meus irmãos, o contexto dessa passagem aqui, nós vemos o quanto Deus, Ele é exigente quando se trata de adoração. Tem muita gente aí adorando a Deus de qualquer forma, adorando a Deus de qualquer jeito, fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito, né? E tem até um ditado que as pessoas dizem: olha, eu não canto afinado não, eu não sei tocar não, mas como é para Deus, né? Eu canto assim mesmo, né? E muitas vezes a gente pode achar que essa fala é uma fala de humildade, da pessoa ser humilde. Mas, igreja, Deus, Ele merece o nosso melhor. Deus, Ele merece o nosso melhor. Não podemos oferecer, né, qualquer sacrifício ou um sacrifício de qualquer jeito para Deus. Tudo que você for fazer para Deus, faça com excelência e com o coração explodindo de amor e de alegria. Não faça nada por obrigação. Existem muitas pessoas hoje, né, que fazem tudo para agradar o pastor, né, para ser bem visto pelo pastor. Mas muitas vezes ele até consegue ser bem visto pelo pastor, mas aos olhos do Senhor, o Senhor está a ponto de vomitar, ou até mesmo o Senhor já rejeitou essa pessoa. Assim como Deus rejeitou, né, Caim e a sua oferta, Ele também rejeita aqueles que fazem, né, as coisas de Deus de qualquer jeito, ou que adoram o Senhor, mas adoram uma adoração, né, sem desejo, sem vontade, de lábios. Quantas pessoas cantam de lábio? Teve uma época na minha vida que eu cantava louvores de outros cantores que eu nem entendia o que a música queria dizer, mas porque a melodia era bonita, eu podia explorar a minha voz, eu cantava, eu vou cantar essa música aí, eu vou arrebentar, vai ficar bonito na minha voz. E o propósito da adoração não era aquele. O propósito da adoração era adorar ao Senhor, eu chamar a atenção de Deus com o meu louvor. Não era chamar a atenção das pessoas para mim, para a minha voz. Eu tinha que atrair o Senhor e não a atenção das pessoas, né? Mas existem muitas pessoas que eles estão preocupados em ganhar o pastor, em ganhar o crédito com o pastor. E eles bajulam o pastor, né? E bajula o pastor, e fala que vai ajudar o pastor, e que, olha, pastor, deu uma oferta, vou dar uma oferta grande aqui para ajudar, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. Eles querem mostrar para o pastor o que eles estão fazendo. Mas muitas vezes essas pessoas Deus já rejeitou. Porque o propósito do coração daquela pessoa não é agradar a Deus, é agradar homens. E nós vemos aqui que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Amém, igreja? Não é sobre agradar pastor, não é sobre querer, né, manter uma aparência com o pastor, ou
na casa de Deus, nós temos que prestar um verdadeiro louvor, uma verdadeira oferta para o nosso Deus. Então que a nossa oferta nessa noite seja como a oferta de Abel. Amém, igreja? Então faça tudo que você for fazer para Deus, faça com amor, com dedicação, e que o seu coração esteja, aleluia, alegre e feliz de você poder dar o melhor, aquilo que você tem de melhor para o Senhor. Amém? Então você que está nos acompanhando aí pela sua Smart TV no YouTube, já está disponível aí na tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí para esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você que está pelo seu smartphone no YouTube ouvindo esta gravação, você também pode, aleluia, contribuir, indo na descrição desse vídeo, tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está nos ouvindo pelo site, você vai clicar no menu do site, vai aparecer igreja, você clica na igreja, lá tem a opção dízimo de oferta, você clicando ali, tem os dados bancários para você estar contribuindo. Se você estiver nos ouvindo pelo aplicativo Radiosnet, a rádio Chegou a Minha Vez, ou pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, ali você tem acesso ao WhatsApp da igreja, e na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você estar contribuindo. Amém? Então vamos louvar ao Senhor com mais um louvor. Enquanto isso, adoramos também com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se fosse por mim, presta atenção à letra desse louvor. o tempo já tinha parado. Se fosse por mim, a minha força já tinha acabado. Se fosse por mim, eu já teria desistido de lutar. Se fosse por mim, eu não estaria aqui para contar que toda vez que a minha fé desmoronava, o Senhor me abraçava e comigo falava: estou contigo, filho, nessa caminhada. Com uma voz tão calma, Ele me acalmava. Sempre foi Deus quando suportei a dor. Sempre foi Deus quem de pé me colocou. Sempre foi Deus, sempre foi Deus, sempre foi Deus quem cuidou tão bem de mim. Quando o cenário me mostrava que era o fim, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Aleluia, não nos orgulhamos de nada, Senhor. Nós temos aleluia, temos a consciência que é o Senhor que nos sustenta, que nos ajuda, que nos levanta. Que toda vez que a minha fé desmoronava, o Senhor me abraçava e comigo falava: estou contigo, filho, nessa caminhada. Ele é contigo, igreja. Com uma voz tão calma, busque força no Senhor. Ele me acalmava.
Sempre foi Deus quando suportei a dor. Sempre foi Deus quem de pé me colocou. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus quem cuidou tão bem de mim. Quando o cenário me mostrava que era o fim. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Aleluia, pela fidelidade do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus todo-poderoso. Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite, gratos a Ti, Pai, por Tua fidelidade, por Tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito conosco, Pai. Aleluias. Muito obrigado, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue com as Tuas mãos estendidas sobre esta igreja, sobre cada ovelha, sobre cada membro, sobre a vida de cada fiel. Aqueles, Pai, que têm oferecido, meu Pai, sacrifício de louvor ao Senhor de várias maneiras, Pai. Aleluia, com ações de graça, Senhor. Todos aqueles que têm tido uma ação, aleluia, de gratidão a Ti, Pai, por Tua fidelidade, pois sabemos que tudo vem do Senhor. Sempre foi o Senhor, aleluia, que nos colocou de pé. Sempre foi o Senhor, aleluia, que curou a nossa dor, que curou as nossas feridas, que nos tirou do lamaçal do pecado. Sempre foi o Senhor, Pai, que nos fez bem-sucedido, aleluia, em nosso ministério, em nossa carreira, na nossa profissão, no nosso trabalho, aleluia, glórias a Deus, com os nossos dons, com os nossos talentos, Pai. Nós reconhecemos que sempre foi o Senhor. Não queremos tomar a glória que é somente Tua, Pai. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos nesta noite, que cada oferta entregue, Pai, aleluia, glórias a Deus, que as primícias, Pai, que foram entregas até hoje, meu Pai, nesta casa, que cada servo fiel, aleluia, possa colher, meu Pai, os frutos de cada semente plantada, e que eles colham com abundância, e que as portas continuem abertas para os Teus filhos, aleluia, que quando for de mudar de porta, Pai, que seja para uma porta ainda maior. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero também estar orando para já estar trazendo a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero neste momento, Pai, me humilhar diante do Senhor. Pai, eu confesso, Pai, que sem Ti eu não sou nada, Pai. Sem Ti eu nada posso fazer, ó Pai. Por isso eu me rendo a Ti neste momento, me humilho a Ti neste momento, para que o Senhor possa crescer em mim, Pai. Eu diminuo para que o Senhor cresça, Pai. Eu desapareço para que o Senhor apareça, meu Pai. Aleluia, louvado seja Deus. E que o Senhor possa tomar a minha vida nesta noite e falar com a Tua igreja, Pai. Fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com a Tua casa, fala com cada um de nós. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Capacita a minha vida, usa-me com unção e com poder. É que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Glórias a Deus, bastante calor, né? A gente tomando bastante água, a gente vai resistindo, né? O calor, glória a Deus. Mas o calor é coisa boa, que foi Deus que fez também. Amém, meus irmãos? Então o tema de hoje é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Nós vamos estar citando a passagem de Efésios 6, onde fala das armaduras de Deus, né? E vamos também está aí dando uma ênfase, né, explicando aí essa frase, né, a parte A da frase, a parte B da frase, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Muitas pessoas pensam que é uma coisa só, mas não é. Fortalecer no Senhor é uma coisa, e na força do seu poder, né, está se referindo às armas que o Senhor nos disponibiliza para usarmos
em nossas guerras. Amém? Quando nós buscamos se fortalecer no Senhor, mas não nos atentamos em usar as armas da forma certa, né? As armas certas e usar da forma certa, né? A gente tem mais êxito quando usamos as armas da forma correta, né? Então, nós não temos que nos fortalecer apenas, né, em se aproximar de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós já estamos fortalecidos, concorda? Mas estar com Deus e lutar com o poder de Deus é outra coisa. Amém? E nós temos, o Senhor não fala, não faça nada que eu vou só te abraçar e te proteger. Ele manda a gente lutar. Ele manda a gente lutar. Nós aceitamos Jesus, levantamos a nossa mão, aceitamos Jesus, somos de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, mas nós temos que lutar, usar as forças, as armas que Ele nos dá para nós lutarmos e vencermos as nossas guerras. Porque se não fosse assim, a gente não via tantos cristãos, né? Tantos cristãos que tem muitas dificuldades de vencer as suas lutas, né? Vencer as tentações, vencer as suas guerras, as suas pelejas, né? Existem muitos cristãos até de muito tempo de crente, né, que tem muita dificuldade de vencer o pecado, de vencer as suas lutas. Então nós vamos estar falando assim no profundo sobre esse tema, tá bom, meus irmãos? Glórias a Deus. Então vamos já abrir aqui o nosso primeiro banner. Deixa eu tomar mais água aqui, tô com a garganta bem seca. Então a nossa introdução diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É uma declaração bíblica que ensina que é no poder do Senhor que o crente encontra fortalecimento. O fortalecimento necessário para viver sua vida cristã nesta terra, resistindo aos ataques de Satanás. Amém? Então a frase fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder é aplicada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no contexto em que ele trata acerca da necessidade do crente se revestir da armadura de Deus para estar pronto para a realidade da batalha espiritual. Amém? Então, o apóstolo Paulo, quando ele fala dentro desse contexto aqui, ele usa essa frase, né? Fortalecei-vos no Senhor, é uma exortação. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é uma exortação, porque as pessoas, muitas vezes, nós, né, com esse corpo terreno que nós temos, né, nós tendemos a achar que as nossas lutas são contra pessoas, né? A gente fala muito da inveja, né? É muita inveja em cima de mim, é muito isso, né? Muitas pessoas que me caluniam, né? Que me defamam, tentam me defamar de alguma forma, tentam me julgar. A gente enxerga mais os nossos, né? Temos essa tendência de achar que os nossos inimigos são pessoas, né? Não que não tenhamos inimigos também, né? Pessoas, mas o nosso maior inimigo é Satanás, igreja. E é ele quem usa as pessoas. Então nós, como soldados de Cristo, soldado tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia de luta. Então, se eu tenho um inimigo principal, né? Se eu tenho um inimigo principal que eu posso atacar e fazer com que os soldados fiquem fracos, eu vou direto, né, na fonte da força daquele exército. Então nós, como cristãos, tendo essa consciência de que o nosso maior inimigo é Satanás, nós vamos lutar contra Satanás, que é uma força, um poder espiritual. Não é sobre pessoas, é sobre algo muito maior que usa essas pessoas. Amém, igreja? Então a nossa maior luta são lutas espirituais. São lutas espirituais. Já aconteceu de você
tentar ali bater boca com a pessoa, né? Para reverter ali uma situação, um desentendimento, e parece que a pessoa não entende, né? A palavra não entra naquela pessoa ali, né? Você tentando argumentar ali para ver se chega numa conclusão, para ver se a pessoa entende ali, né? A causa, né? De todo problema, e parece que a pessoa não quer aceitar, não quer entender, mas aí você decide agora deixar de mão. Você fala, ó, vou deixar essa pessoa na mão de Deus, que essa pessoa aí, vou orar por ela. E aí você começa a orar por essa pessoa, e daqui a pouco a pessoa muitas vezes vem te pedir perdão, ou muitas vezes a pessoa, né, parece que Deus passou um pano assim, e aí as pessoas voltam a se falar de novo, e parece que nada aconteceu. Já aconteceu isso com você? É sobre isso, igreja. É sobre lutar com as armas espirituais, é sobre forças espirituais que nós temos que lutar, não contra pessoas. Amém? Então, nós vamos ler aqui Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18, né, onde fala da armadura do cristão, tá? Vamos ler aqui o primeiro versículo, né? O primeiro versículo, o 10, que diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então esse é o versículo que surge a frase, né, que o apóstolo Paulo ele cita, né? Vamos aqui para o segundo banner, para a gente continuar lendo aqui até o versículo 18. Então o apóstolo Paulo ele continua dizendo aqui, agora a partir do versículo 11: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Aqui está falando de potestades. Nós estamos lendo aqui na tradução, na versão NTLH, mas outras traduções você vai ver onde fala onde aqui fala governos, autoridades, vai falar potestades. Amém? Então não são demôniozinhos pequenos, são anjos caídos, né, que tem uma hierarquia grande. Eles são demônios muito poderosos e são territoriais. Eles escolhem um lugar para ele agir. Ele escolhe um estado. Você está entendendo? Então são demônios muito poderosos que lutam de forma estratégica para... Eles se opõem a Deus, se opõem ao povo de Deus, e eles não são leigos nisso. Eles são muito mais poderosos do que nós. Então, se nós formos lutar com essas potestades, com a nossa força do braço, com a nossa força humana, com o nosso intelecto, não temos capacidade, igreja. Não temos capacidade. Nós temos que lutar com as armas espirituais que o Senhor nos disponibilizou. E nós temos todas elas, mas nós faz isso, ó. Abre a gaveta, põe lá dentro as armas e fica. Você imagina você, um soldado militar, e aí você foi convocado, e aí lá, né, a companhia entrega as armas para cada soldado, fala, ó, aqui está a sua espada, aqui está seu escudo, aqui está isso, né? Aqui estão as bombas, as dinamites, né? Aqui estão, né, sei lá, o spray de pimenta, aqui está, né, a carga de choque. Vai lá, dá um monte de armas para a pessoa. E cada soldado, eles têm, né, a sua vestimenta, a sua armadura, né? Que ali, no cinturão, onde fica a maioria das armas, né? A espada, fica tudo ali, pendurado ali no cinturão, né? Então, Deus, Ele também, Ele quer que nós se apresentamos, nós vivamos, né, a nossa vida terrena como soldados de Cristo. Cristão não é para viver em zona de conforto, desatento, não.
Porque muitas vezes a gente tem aquele sentimento: rapaz, eu estou vivendo uma vida tão boa, olha, eu não tenho inimigo, eu sou uma pessoa que eu não tenho inimigo, eu me dou bem com todo mundo, me dou bem no trabalho com todo mundo, eu sou uma pessoa que eu faço por viver com todo mundo, né? Eu não procuro problema com ninguém. E você acha que você não tem luta. Mas no mundo espiritual, o diabo quer nos derrubar o tempo inteiro. O diabo, ele fica na espreita. Ele fica na espreita nos observando. Ele fica na espreita ali, ó, lançando os dardos inflamados do inimigo. Eu não sabia o que era dardo inflamado do inimigo, né? E depois, assistindo aí as séries da Record, a gente vê que são aquelas flechas com fogo, né? Que atira, pá! É os dardos inflamados do maligno, né? Aquela seta chega ali, quando eles querem incendiar, né, uma aldeia, eles atiram aquelas flechas lá com fogo, e daqui a pouco pega fogo ali, né, nas tendas, né? E no mundo espiritual, o diabo, ele fica assim, igreja. Aí ele espera um momento que você está sozinho. Muitas vezes você está ali com outros cristãos e tudo, e você está sendo fortalecido. Um soldado, quando ele está ali na companhia de vários soldados, eles estão mais confiantes, eles estão mais fortalecidos. Um dá cobertura para o outro, né? Mas quando você está sozinho, eu sempre falava, né, para a pastora Camila, né, no início da fé, quando a gente estava vivendo uma experiência, muitas experiências com Deus, né? E eu tinha percebido, e a pastora Camila também percebeu, que quando ela tinha momentos que quando ela estava sozinha, né, às vezes ela queria ficar até mais tarde estudando e tal, alguma coisa, né? E quando ela ficava sozinha, ela sentia que o diabo vinha perturbar ela via vultos e tal, né? E eu falei: amor, vamos tentar fazer as coisas junto, a gente sempre está junto, orar junto, de mão dada, né? E a gente foi se fortalecendo assim, né, pastora? Quando a pastora sentia que ela estava mais fraca, aí eu ajudava ela. Quando ela sentia que eu estava mais fraca, ela me ajudava, né? Então é por isso que a igreja tem que orar uns pelos outros, igreja. Se eu sei que o irmão Sérgio tem as lutas dele, eu intercedendo por ele, eu faço ele forte. Não é porque o outro soldado, ele está cuidando ali, né? Ele está em outro lugar, ele está afastado de mim, cuidando de outro território, que eu não tenho que lutar por ele. Eu não tenho que me preocupar com ele. A causa do Sérgio é a minha causa, a causa da Neide é a minha causa, a causa da Camila é a minha causa, da pastora Camila é a minha causa, a minha é a dela, a minha é a sua, né? A causa da Karina é a nossa causa. A nossa causa também tem que ser a causa dela, e assim é a causa da igreja. Porque nós somos um povo, nós somos um corpo. Você se preocupa só com um braço seu? Você se preocupa com outro braço, você se preocupa com a perna, você se preocupa com a unha, com o dedo, com o cabelo, com a sobrancelha. As mulheres se preocupam com a sobrancelha, né? Tem que estar sempre alinhadinha, o cabelo alinhadinho, né? Então nós somos o corpo de Cristo, igreja. Nós temos que se preocupar com os outros membros do corpo. Por isso que nós temos que orar um pelos outros. A igreja fica forte. Por mais que a igreja, cada um mora na sua casa, mas ali quando eu dobro o joelho, eu oro pelo irmão Sérgio. Quando eu dobro meu joelho, eu oro pela irmã Neide. A irmã Neide ora pelos pastores, ora pelo irmão Sérgio. Aí o Sérgio ora pelos pastores, ora pela irmã Neide. E vai. Sabe, um vai fortalecendo o outro. Aí você está em casa, daqui a pouco você vê subir tanta força em você. Você fala: rapaz, ontem eu estava para baixo, mas hoje me subiu uma força, uma alegria, um ânimo, uma fé, uma autoridade. É as orações do santo, né? Então nós temos que orar e orar sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus, igreja. Amém? Temos que orar sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus. O que é orar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus? É só quando a gente começa a orar e deixa o Espírito Santo conduzir? Mas não só isso. Orar guiados pelo Espírito Santo é quando você tem a sensibilidade da necessidade de orar, né? Já teve vez da pastora Camila lá na outra casa, né? Ela estava assim fazendo alguma coisa em casa. Daqui a pouco ela falava assim: marido, eu preciso orar. Eu estou sentindo... Lembra? Marido, Deus está me chamando. Eu estou sentindo que eu preciso orar. Não sei o que é que Deus quer comigo, mas
eu preciso orar. Eu falei, amor, larga tudo e vai. E ela entrava ali a falar com Deus. Daqui a pouco Deus dava uma estratégia, né? Então, orar sempre, né? Orar guiados pelo Espírito de Deus. É isso, igreja. É você sentir a sensibilidade. Acordou na madrugada, né? Às vezes a gente acha que é para fazer as necessidades, aí vai lá, faz as necessidades. Quando volta para a cama, rola para um lado, rola para o outro, viu que o sono chegou, fala, o Espírito Santo está me conduzindo para mim orar. Vou orar. Vou ficar aqui no cômodo, não. Vou orar. Larga marido, larga mulher, larga filho e vai orar. É o Espírito Santo, sabe, guiando você. Às vezes o Espírito Santo sabe que você vai precisar amanhã. Não é nem para hoje. Ele sabe que amanhã você vai precisar daquela oração. E ele já fala, olha, vai para o joelho porque vem chumbo grosso aí. Vai para o joelho porque a tentação está te rodeando. Você está entendendo? Então, nós temos que orar sempre guiados pelo Espírito Santo. Então, vamos ler aqui, né, o versículo 12 em diante aqui, né? Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espiritual do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a arma, né? Peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e de todos, do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como um cinturão. Que verdade é essa? A verdade de Deus. A verdade, a Cristo é a palavra. Cristo, ele é a verdade, né? Então, ande na verdade. Viva a verdade, ande na verdade. Você fazendo assim, você estará, né, ajustado com o cinturão da verdade. Você está ajustado. Pega uma armadura sem cinto para você ver. Fica igual aquele andarilho, né? O andarilho, ele bota um monte de saco nas costas e sai carregando tudo, né? Ali tem tudo que ele precisa ali, né? Mas sem cinto tá tudo desajustado. A qualquer momento pode, né, a pessoa cair e até se machucar com as próprias armas. Mas quando você está com cinto, está tudo ajustadinho. Está tudo ajustadinho. E é você andando na verdade, conhecendo a verdade e andando, vivendo a verdade, que você vai andar, ó, ali, bem ajustado, né? Então, aí ele diz aqui também, vista-se com a couraça da justiça. Que couraça da justiça é essa? O que é que a couraça protege? Protege aqui os ombros, o peito, o coração, né? Ou seja, quando você usa a couraça da justiça, até a sua alma vai estar protegida. A fonte das emoções vai estar protegida, porque você está ali usando a couraça da justiça. Você está vivendo debaixo da justiça de Deus. Você está vivendo, você foi justificado por Cristo e você precisa ter essa consciência, essa convicção que você foi justificado por Cristo e que você precisa viver na justiça de Deus, debaixo da justiça de Deus. Isso quer dizer também que nós temos que ser justos. Quem quer quem quer se beneficiar da justiça de Deus, precisa também ser justo, né? Eu quero muito que Deus faça justiça por mim, mas eu sou injusto? Isso não é, né, viver, isso não é viver protegido com a couraça da justiça, ok? Aí no 15 ele continua dizendo, e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Usem, calcem, né? Calcem, aqui no 15, ó. Calcem, deixa eu colocar aqui para vocês irem vendo, que está bem juntinho aqui. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia. Que sapato é esse? Que prontidão é essa? Quando você está sempre pronto, quando você está disponível
para viver o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a palavra dele, é que ele seja conhecido através de nós. Se eu não prego a palavra, se eu não abro a boca, se eu não dou testemunho, eu não estou calçado com o sapato do evangelho. Amém? Calcem os sapatos da prontidão do evangelho, de anunciar, né, as boas novas de paz. Quando você se preocupa com isso, Deus, ele guarda seus pés, aí ele torna um sapato. Essa prontidão, ela vira um sapato, né? A gente sempre fala aqui que o que nos cansa não é fazer quarta da benção, não é fazer cultos dia de domingo, não é fazer culto online, né? Não é fazer campanha, não são essas coisas que nos cansam, não. Por que que essas coisas não nos cansam? Porque é a nossa prontidão que nos dá esse calçado para a gente não cansar os pés, não ferir os pés na caminhada, não parar no meio do caminho, não ficar doente, né? Mas quando você vive sem o propósito, o seu propósito é aquele propósito egoísta que você só pensa nos seus propósitos, mas os de Deus, fala, que negócio de pregar evangelho, que negócio de falar de Jesus, eu estou focado aqui, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar milhões, eu quero ganhar, né? Eu quero, enfim, prosperar. Essa pessoa está andando descalça, está desprotegida, está com os pés desprotegidos. Amém? Então calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. A boa notícia de paz é o plano de salvação. Cristo, ele é o plano de salvação para toda a humanidade. Amém, igreja? As pessoas viviam tristes, poxa, Adão e Eva pecou e agora a gente carrega essa maldição nas nossas costas. A terra foi condenada, né? Foi condenada e nós vivemos debaixo dessa maldição. Então, quando você anuncia Cristo, você está trazendo a boa notícia, as boas novas. É sobre isso, igreja. Amém? Aí ele continua dizendo aqui no 16, no versículo 16: e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Então, o nosso escudo, né? Falamos do cinto, falamos, né, da couraça, e agora estamos falando aqui da fé, que ela funciona como escudo. Aí a pessoa que sai 4 horas da manhã e fica no ponto de ônibus lá em São Paulo, né, para pegar metrô e tal, fica no ponto de ônibus muitas vezes até escuro, e a pessoa fala assim: rapaz, tu não tem medo não, rapaz, tu sai numa escuridão dessa, ficar no ponto de ônibus, tu não tem medo não. Você fala: ah, meu irmão, é pela fé. Você já viu a pessoa falar assim: ah, meu irmão, eu faço isso aqui, mas eu faço pela fé, né, meu irmão? Eu tenho fé que Deus está comigo e não vai me acontecer nada. Essa pessoa, ela está usando a fé como escudo. Que nada. Eu saio com o meu escudo aqui, eu estou protegido. O diabo vir, eu estou com a minha fé, né? Eu estou com o escudo da fé. O André Valadão fez até um símbolo, né? Ele criou um símbolo e patenteou como marca um escudo, né? Com a espada assim no meio, escrito fé, né? Quem já viu nas camisetas aí, né? E é justamente isso, você usa a fé como escudo. Amém, igreja? Então, essas são armas espirituais, igreja. Vocês percebem isso? Vocês creem que isso funciona? Vocês creem que quando você usa a fé, você fala: eu vou usar minha fé e vou batalhar e vou andar com Cristo e nada vai me acontecer. Agora, isso não significa tentar a Deus. Amém, igreja? Não vá tentar a Deus e, eu estou com o escudo da fé, então eu vou tentar a Deus. Não. O diabo tentou Jesus também. Lança daqui abaixo e Deus dará ordem aos seus anjos para... Aí o Senhor foi lá e usou a espada, né? Que é a palavra de Deus. Está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Então muitas vezes o diabo vai usar a própria palavra para te tentar, e você tem que estar afiado na palavra de Deus. Usar a palavra de Deus como espada. Como é que eu faço isso? Eu leio a palavra, guardo no meu coração, no tempo certo eu uso. Amém? Mas se você não lê a palavra, como é que... Aí você está sem espada. Se você não conhece a Bíblia, você está sem espada para você combater com o diabo, porque ele vai vir com Bíblia. E o diabo conhece a Bíblia, viu? O diabo conhece a Bíblia toda, né? Então não vamos brincar, igreja, porque Deus, ele já nos disponibilizou. Amém? Agora a responsabilidade, Deus já disponibilizou as armas, agora a responsabilidade de usar é nossa. Amém? Nós não podemos pegar essas armas e
arquivar elas, né? Então, o 17, o versículo 17 diz: recebam a salvação como capacete, né? E a palavra de Deus como espada que o Espírito lhes dá. A salvação, recebam a salvação como capacete. Quando você crê, tem consciência da sua salvação. Eu já vi cristão que fala assim: ô pastor, eu sou cristão, batizado e tudo, mas às vezes eu tenho muita dúvida se eu realmente estou salvo. Essa pessoa está sem capacete. Ela não tem convicção, ela não tem fé que o sacrifício de Jesus foi suficiente para salvar essa pessoa. Mas quando eu tenho a convicção, eu estou com a minha cabeça protegida com esse capacete da salvação. Eu, quando tenho convicção da minha salvação, eu não deixo o diabo perturbar minha mente. Eu não deixo o diabo afetar minha mente. Eu não deixo o diabo maquinar dentro da minha mente, da minha cabeça, porque a consciência, a convicção da minha salvação vai fazer com que caia por terra todas as vozes, né? Ou todas as setas que o inimigo tentar lançar na minha mente, porque a maior forma do diabo destruir um cristão é lançando seta na mente dele. Deus não te ama mais, rapaz. Acabou para você. Você já pecou demais. Deus não te perdoa mais não. E ele vai na mente da pessoa. É igual a cobra. Para você matar a cobra, você pode cortar o rabo dela ali, ó, a lagartixa, você corta o rabo dela ali, ela continua viva ainda. Mas quando você acerta a cabeça, pum, matou. E o diabo, ele tenta fazer isso conosco. Ele tenta acertar a cabeça. Mas quando você recebe a sua salvação e você abraça e fala: em Cristo eu sou salvo, lavado, redimido, perdoado, justificado no sangue de Jesus. Aí o diabo olha e fala: aquele ali está com capacete, aquele ali eu não consigo não. Aí ele vai um que está com a mente fraca, né? Está sem usar o capacete, já não tem certeza da salvação, não tem fé de nada. Aí o diabo atinge a mente daquele ali, o cara morreu espiritualmente, né? E a palavra de Deus como espada. Não adianta de nada você ter se vestir da couraça da justiça e desarmado. Aí fica só uma roupa bonita, uma roupa de um soldado. Pega a roupa do soldado e tira lá a fanta, né, que chama. Tira a fanta, tira a arma, tira tudo dele, tira o escudo, vai ficar lá. Aparência de soldado, mas desarmado. Assim é o cristão que não se atenta a conhecer, a ler, a estudar a palavra de Deus. Está desarmado, vai ficar sempre vulnerável, né, aos torpedos do diabo. Amém, igreja? A armadura, essa vestimenta, ela nos protege. Ela nos protege dos ataques. Porém, eu preciso lutar. Eu vou ferir o diabo, eu vou combater ele, fazer com que ele fuja com o quê? Com a espada, né? O bandido, ele intimida as suas vítimas com o quê? Com a arma, né? Então o crente que está ali afiado na palavra, ele está com a sua espada, e o diabo, ele teme a arma do crente, que é a espada. Amém, igreja? Aí no 18 ele diz: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Faça tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Amém, igreja? Mesmo que você, né, tenha ali o capacete, né, o capacete da salvação, a couraça da justiça, né, o cinturão da verdade, o sapato, a prontidão do evangelho, né, o capacete da salvação, a espada do Espírito, ainda assim, peça a ajuda de Deus. Fala: Deus, me ajuda a vencer essa luta. Deus, me ajuda a combater as investidas do diabo contra a minha vida. Amém, igreja? Temos que pedir a ajuda dele. Assim, é isso que ele diz aqui no 18, né? Aí na parte B do versículo 18 ele diz assim: orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. É aquilo que eu falei. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Porque às vezes a gente está só orando por uma causa, só pelos nossos propósitos, né? Uma oração ali, de repente ali só pelo trabalho, ou só pelo filho, ou só pela esposa, ou só pelo marido. Mas aí o Espírito Santo, ele quer te conduzir, quer te guiar, né,
para uma outra forma de oração, ou para orar pela vida do Sérgio, ou para orar pela vida dos pastores, ou eu orar pela vida da irmã Neide, né? E eu tenho sentido vontade de orar esses dias aqui, né, de fazer um clamor pela vida do Sérgio, pela vida da irmã Neide. Tenho sentido necessidade esses dias aqui, sempre estou sentindo, né? Então é isso, Deus vai conduzindo. A gente ora sempre pela igreja, Senhor, abençoa a tua igreja e tal, que aí já está, né, abrangindo todo mundo. Mas tem momentos específicos que o Senhor fala assim: ora pela Karina, ou ora pelo Sérgio, ou ora pela irmã Neide, ou ora pela Camila. Já teve um momento que eu estava estudando ali, o Senhor falou: vai lá, ora pela minha filha. Eu fui lá orar pela Camila, intercedi por ela. Quando ela chegou aqui, ela contou, né, que o inimigo tentou oprimir de alguma forma, tal, ali no trabalho dela, né, ou enfrentou uma luta. Então é importante a gente orar guiados pelo Espírito Santo, ter essa sensibilidade. Amém, irmã Neide? Tenha sempre essa sensibilidade. No momento você pode estar fazendo o que for, de repente lá cuidando da casa, né? Claro que lá no seu trabalho você não vai conseguir fazer isso, e nem Deus também vai tocar em você no horário que Ele sabe que você não pode. Mas você está fazendo alguma coisa ali que você pode parar, e você sentiu a necessidade. Seu filho está lá em Ribeirão, você sentiu vontade de orar por ele, não negligencie. Não negligencie, porque Deus, a sua oração pode livrar seu filho de um assalto. Você está entendendo? Dele se envolver numa briga. Você está entendendo? Então, tenha essa sensibilidade. Isso não é só com o filho, não. É com qualquer pessoa. Sentiu de orar por um irmão? Ora. É Deus querendo usar você para proteger ali, né? Para fazer com que o seu irmão vença a luta. Amém? Aí ele diz: fiquem alertas, né? Fiquem alertas, não desanimem, e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém, igreja? Vamos aqui para o terceiro banner. Então já conhecemos aqui as armas, né? Já falamos um pouco como usar essas armas. Agora nós vamos falar aqui sobre a parte separado aqui, a parte B, a parte A e a parte B da frase: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando fala aqui, né? Quando o apóstolo Paulo escreve fortalecei-vos no Senhor, basicamente ele está dizendo que os crentes devem buscar sua fonte de poder no Senhor. A Bíblia não nega que a vida cristã é uma vida de conflito. Apesar dos redimidos em Cristo desfrutarem das maravilhosas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, bênçãos estas que tem implicação já no presente. Amém, igreja? Todas essas bênçãos que Deus tem para nós, né? Elas não são só bênçãos no mundo espiritual, ela reflete também no seu mundo físico. Amém? O plano de Deus é restaurar a terra e a humanidade como Ele criou tudo, é restaurar tudo. Mas isso só vai ser pleno, né? Quando no final, né? No mundo espiritual, na eternidade é que vai acontecer isso de forma plena, né? A conclusão vai ser, né? Vai concluir na eternidade, mas já reflete no mundo aqui, já reflete no mundo que nós vivemos hoje aqui. Amém? Então essas bênçãos implica já no mundo presente, né? Mas que alcançarão toda a sua plenitude na eternidade. Nós ainda assim somos soldados de Deus que militam neste mundo. Então todos nós somos soldados de Cristo, viu, igreja? Seja valente para falar do Senhor. Não tenha vergonha de Cristo. Não tenha vergonha de ser um soldado do exército que você serve. Amém? Ser um soldado de Cristo é honra. Ser um soldado de Cristo é honra. Então é importante saber que o principal inimigo do povo de Deus é Satanás. Ele é um adversário perigoso que lidera as hostes espirituais da maldade, como diz lá,
né, em Efésios 12, que nós acabamos de ler, né? Isso quer dizer que Satanás e seus agentes formam um exército bem organizado que se opõe à obra de Deus e ao seu povo. Eles não atacam por atacar, mas atacam de forma astuta e estratégica. Amém, igreja? Então vocês percebem que não é de qualquer jeito que a gente vai lutar com a força das trevas, né? Então nós cristãos somos tentados da mesma forma que Cristo foi tentado, mas temos que nos esforçar e resistir aos ataques dessas forças malignas. O problema é que esses anjos caídos, né, que são os demônios, as potestades, esses anjos caídos são mais poderosos do que nós. Por isso, o cenário realmente seria desesperador se não fosse o fato de Deus o fato de que Deus disponibilizou à igreja todas as armas necessárias para combater a nossa batalha espiritual de forma eficaz. Amém, igreja? Então o exército do maligno é poderoso? Mas Deus nos forneceu gratuitamente, graciosamente, todas as armas e nós precisamos usar elas. Amém? Sim, Satanás e os demônios são maiores que os homens em poder e força, mas nós não dependemos de nossas próprias forças para enfrentar com êxito os ataques do exército das trevas. Muito pelo contrário, aos cristãos é dito: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando estamos fortalecidos no Senhor, nós temos tudo o que precisamos para resistir às investidas do maligno. Amém? Vamos para o quinto banner aqui, já estamos terminando. Quero ver se ainda exibo um pequeno vídeo aqui para que as crianças também possam entender essas armaduras. Amém, igreja? Então falamos, né, fortalecer no Senhor, né? E agora vamos falar aqui da ênfase na força e na força do seu poder. A parte B da frase, né? Todo crente deve fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Ele deve revestir-se de toda a armadura de Deus. Isto quer dizer que é sua a responsabilidade de buscar para si mesmo esse poder que lhe está disponível. Queira buscar isso. Queira buscar essa força, esse poder. Não é só sobre ser curado, não é só sobre prosperar, não é só sobre porta de emprego. Entende, igreja? É sobre buscar se fortalecer na força do Senhor, nas tentações do diabo. Ele não dorme, igreja. O diabo, ele não dorme, ele fica procurando nos derrubar a todo preço. Ele não quer ir sozinho para o inferno. Ele não quer sozinho para o inferno. Ele fala: eu vou, mas eu vou levar uma legião comigo. Eu vou enganar o máximo de pessoas e vou levar comigo. Esse é o propósito dele. Amém, igreja? Não pense que o diabo quer seguidores para ele, né, viver algo grande. Não é nada disso, não. Ele já está condenado. A sentença dele já foi condenada, né? Ele já foi condenado e ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Amém? Então o crente é fortalecido somente no Senhor. O poder do Senhor é a fonte da força que o crente tanto precisa, bem como a armadura que o crente deve vestir e usar na batalha é forjada pelo Senhor e disponibilizada graciosamente por Ele. Por isso, essa armadura é literalmente a armadura de Deus. Essa armadura é dele, tá, igreja? Essa armadura é dele. Só tem como buscar nele. Não é fazendo mandinga, não é fazendo, né, rituais. Essa força só vem dele, né? Eu vou fazer a oração do Arcanjo Miguel, que está na moda agora, né? Oração do Arcanjo Miguel. Olha, você não vai se revestir das armaduras de Deus buscando na fonte que não é fonte. A fonte é Cristo. A fonte, essa armadura só quem tem é Deus. Amém, igreja? O apóstolo Paulo,
entendia plenamente esse princípio quando, em outra ocasião, declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando ele diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Amém? Então, em Deus encontramos uma fonte inesgotável de poder. Quanto mais você busca, mais você recebe. O poder de Deus não é limitado. Eu já cheguei no limite do poder de Deus, agora nem preciso buscar mais. Não, o poder de Deus é ilimitável. Amém, igreja? Então jamais devemos esquecer que Deus é o Todo-Poderoso e, portanto, Ele mesmo é uma fonte inesgotável de poder para o seu povo. Por isso a exortação, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, não é uma exortação vazia e sem significado. O poder do Senhor não é uma força imaginária ou abstrata, mas é uma força que tem sido manifestada poderosamente durante toda a história da redenção. E esse é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e vivificou o crente do seu estado anterior de morte espiritual. Amém, igreja? Como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 6. Portanto, o povo de Deus, de fato, encontra nele todo o poder necessário para viver a vida cristã nesta terra, de modo que possa resistir de forma eficaz os ataques do mal. Por fim, o cristão ainda desfruta da maravilhosa segurança em saber que a grande batalha já foi quando o Senhor Jesus Cristo, em sua morte e redenção, conquistou a vitória para sempre contra o poder das trevas. Amém? Como está escrito lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, e também em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Amém? Então, nós vamos estar exibindo aqui um breve vídeo. Glórias a Deus. Esperar aqui a irmã Neide voltar. O vídeo também está sendo gravado. Os irmãos que estão online vão poder assistir o vídeo aí com seus filhos. Tragam seus filhos para verem esse vídeo aqui, porque ensina de forma simples como as crianças também usarem as armas de Deus. Amém, pessoal? Então tragam seus filhos para assistir esse vídeo, porque ensina um vídeo que ilustra aqui de forma simples, para que todas as crianças possam entender esse tema de hoje, tá bom? Glórias a Deus. Em nossas vidas, passamos por batalhas todos os dias. Temos que vencer muitos desafios, mas a Bíblia nos ensina que essas lutas não são contra pessoas de carne e sangue, e sim contra poderes e autoridades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você sabe o que precisa fazer para vencer essas batalhas diárias? Se revestir da armadura de Deus. Essa armadura é invisível para nós, mas visível e eficaz contra Satanás e seus demônios. Para usá-la, você precisa conhecer todas as suas partes. Vamos lá? A primeira peça da nossa armadura espiritual é o cinturão da verdade. O cinturão é a peça que une toda a armadura. Além disso, é no cinturão que ficam presas a espada, os equipamentos, a corda e a comida. A Bíblia nos ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, para usarmos o cinturão da verdade, precisamos chegar à fonte de toda a verdade, que é Jesus Cristo. Isso significa que não podemos criar a nossa própria verdade, mas sim buscá-la através da leitura da Bíblia e da oração. Assim, somos protegidos de cair nas mentiras e enganos do inimigo. A segunda peça dessa armadura é a couraça da justiça. Uma couraça é uma peça de metal ou de couro que serve para proteger o peito do soldado de espadas e flechas no campo de batalha que poderiam atingir o coração ou outros órgãos vitais. Para usar a couraça da justiça, precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Ele nos justificou, pois nenhuma pessoa é justa, todas pecaram.
A partir desse momento, devemos buscar por uma vida transformada e santificada longe do pecado. A próxima peça diz respeito aos calçados, mas não é qualquer calçado não. Os sapatos de batalha romanos permitiam que os soldados marchassem por muitos quilômetros sem sentir dor e ainda possuíam cravos que ajudavam a manter sua posição em um terreno acidentado e a pisar no inimigo caído. Para usar os sapatos do Evangelho da Paz, devemos avançar para o campo de batalha sem medo, porque carregamos conosco as boas novas da morte e ressurreição de Jesus. Não importa o que aconteça, sabemos que Deus tem toda a história sob controle e devemos anunciar essa boa notícia para as pessoas sem duvidar. Outra peça que se destaca na armadura do cristão é o escudo da fé, que serve para extinguir as flechas flamejantes lançadas pelo inimigo. Os soldados costumavam umedecer seus escudos antes da batalha para apagar as flechas com fogo lançadas pelo inimigo. A Bíblia nos ensina que a fé é a certeza das coisas que não podemos ver. Por isso, para vencer as setas em chamas, que são as tentações e dúvidas colocadas em nossas vidas, precisamos crer verdadeiramente na palavra de Deus. Temos ainda o capacete da salvação, que é uma importante peça da armadura dada ao cristão logo no início de sua jornada. É uma peça fundamental, pois se um soldado sofre um ferimento na cabeça, o resto da armadura não importa. Para estar sempre vestido com o capacete da salvação, é preciso manter firme a esperança de que Jesus nos salvou através de sua morte na cruz e nada poderá nos separar dele. Por fim, temos a espada do Espírito. Para um soldado, a espada é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. A Bíblia nos ensina que a espada é a palavra de Deus. Portanto, para usá-la da forma adequada em combate, o cristão deve ler e meditar na Bíblia constantemente. É fundamental estudar a palavra de Deus, memorizar seus versículos e conversar sempre sobre os seus ensinamentos, para estar preparado para usar essa peça da armadura nas batalhas diárias. Agora que você já sabe como usar cada item da armadura de Deus, lembre-se de colocar a armadura completa todos os dias. Afinal, você é um importante soldado do exército de Deus. Para conferir o texto bíblico que fala sobre a armadura de Deus, é só abrir a sua Bíblia, lá no livro de Efésios, capítulo 6. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glórias a Deus. Muito bom, né? Aprendeu aí, Miguel? Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Então, essa é a mensagem de hoje. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Pedir ao Senhor que nos ajude a usar todas essas armas. Amém, igreja? São armas que nós temos, mas nós precisamos usar, porque o inimigo ele usa de várias estratégias. O diabo, igreja, ele conhece o nosso ponto fraco. Cada pessoa tem um ponto fraco. Eu tenho meu ponto fraco, você tem o seu ponto fraco, o Sérgio, a pastora Camila. Cada pessoa tem o seu ponto fraco e o diabo, ele sabe qual é o nosso ponto fraco. O diabo não vai colocar um pão na sua frente, sendo que você não gosta de pão. Ele vai te provocar com aquilo, ele vai te tentar com aquilo que você mais deseja, né? Então nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude a se fortalecer no Senhor, nele e na força do poder dele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, nós queremos, Pai, te agradecer por esta palavra poderosa, Pai, que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Pai, nenhum de nós, Pai, estamos livres, Pai, de cair em tentação, de ser atingidos, Pai, pelas setas, pelos dardos inflamados do maligno, Pai. Mas nós estamos aqui, Pai, nos humilhando, Pai, ao Senhor nesta noite, para te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a revestir, Pai, nos revestir de toda a armadura do Senhor para vencer os nossos dias maus, e que nós possamos ter, Pai, a consciência de que os nossos inimigos, Pai, não são pessoas, Pai. Os nossos maiores inimigos, nosso maior inimigo é Satanás, Pai, que nós tenhamos essa consciência e nós possamos, aleluia, atacar
no inimigo principal, que é Satanás, Pai. E nós só conseguimos fazer isso, meu Pai, em oração, Pai, usando as armas certas, assim como Jesus usou as armas certas, Pai, aleluia, ali no deserto, Pai, quando estava 3 dias e 3 noites em jejum, ele foi tentado e ele usou, Pai, aleluia, glórias a Deus, o escudo da fé, ele usou, Pai, aleluia, a espada do Espírito, a couraça da justiça, todas as armaduras que o Senhor nos disponibilizou, que Jesus usou, nós também queremos usar, mas nos ensina, meu Deus, nos ensina, nos desperta, Senhor, para sermos conduzidos, guiados em oração, Pai, para que a nossa oração seja sempre guiada pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Nos desperta, Pai, para ler e conhecer e viver a verdade do Senhor, que é a Tua palavra, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai, e que nós possamos sair desse culto aqui como soldados valentes, soldados corajosos, meu Pai, que enfrenta a luta, que enfrenta a batalha, aleluia, confiantes no Senhor, e que nós possamos sair vitoriosos de todas as nossas tentações, todas as nossas guerras, lutas e pelejas, nós possamos ser e sair vitoriosos em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e que nós como igreja, como soldados, possamos orar por aleluia, por todo o exército, Pai, uns aos outros, nós possamos orar um pelos outros e sermos um exército ainda mais forte, aleluia, lutando, aleluia, aqui na terra e ganhando muitas almas para o Teu reino, aleluia, e também nos protegendo e nos defendendo, aleluia, como soldados valentes e inteligentes, guiados pelo Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Está trazendo os avisos aqui, já vamos estar encerrando em nome do Senhor Jesus, tá bom? Meus irmãos, nós temos aqui o programa, né? A bênção de Deus no seu lar, de segunda a terça, amém? De segunda a sexta, às 21h30, os irmãos não percam, tá, pessoal? Tá sendo uma bênção, né? O nosso irmão Elton Araújo, ele é pastor também, tá? E tem trazido aí temas muito poderosos, uma breve palavra, um programa que dura, ele é bem fiel aí nos 30 minutos, né? Ele não deixa passar dos 30 minutos, então não deixe de abençoar o seu lar com esse programa aí, tá bom, pessoal? Eu estava pedindo a Deus, né, que nos desse algo a mais, né, como a gente deu uma pausa aí nos cultos de terça-feira e estava orando a Deus, né, se era para começar outra coisa e tudo, e Deus nos trouxe aí essa bênção do programa A Bênção de Deus no seu lar, de segunda a sexta, às 21h30, tá bom? Glórias a Deus. O programa, ele é às 21h30, mas nós estamos reprisando meio-dia. Então, o seu horário de almoço ali, se der para você, aleluia, fazer sua refeição ali, recebendo esta palavra, faça isso. Pastora Camila tem feito isso aí também, né, pastora? Na hora do almoço, às vezes fica mais fácil para ela. E mesmo que ela já ouviu à noite, ela também tem ouvido aí durante o dia, que às vezes a gente ouvir sozinho é melhor do que ouvir, né, com criança, barulho, enfim. Amém, pessoal? Glórias a Deus. O irmão Sérgio também tem ouvido aí e está sendo uma bênção. Glória a Deus. Na quarta-feira, online, né, pastora? Quarta da bênção. Tá. Então, na quarta-feira aí, a pastora vai estar comunicando sobre a quarta da bênção. Com certeza terá a quarta da bênção, mas ela vai estar avisando aí se vai ser presencial ou online também, ok? No domingo, vamos ter o culto de Santa Ceia, né? Glória a Deus. O próximo domingo ainda não é dia 31 ainda, né? O próximo domingo é 31. Então, culto da família no domingo, presencial e online, às 19 horas, pela nossa rádio, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, muito obrigado por este culto. Muito obrigado, Pai, pelas vidas que se fizeram presente, todos aqui no presencial, todos que estiveram conosco online, todos esses que estão vendo agora esta gravação, que ouviram, que participaram, que cultuaram, que contribuíram de alguma forma, que o Senhor possa, meu Pai, fazer com que nós tenhamos, aleluia,
uma semana abençoada na tua presença, Pai. Faz com que nós possamos sentir, aleluia, glórias a Deus, a mão poderosa do Senhor nos guiando, nos guardando, nos conduzindo, aleluia, nos direcionando, Pai, em todo momento, e que nós sejamos bem-sucedidos em todo o nosso caminho. Nos ajuda a vencer as nossas lutas, as nossas guerras, Pai. Nós possamos ter uma noite de paz. Livra-nos do terror noturno, cura as enfermidades, liberta aqueles que precisam de libertação, fortalece os que estão fracos, levanta os que estão caídos, cura os enfermos, aleluia, e traz, Pai, de volta, liberta e salva aqueles que precisam de libertação e de salvação, e que nós possamos ter uma semana abençoada. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Todos estendo em suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Igreja Nova Aliança com Cristo. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.